Já está no ar o programa Nossa Terra. Bom dia, meu amigo, minha amiga. Bom dia para você que acordou agora. Um bom dia para você, dona de casa, nessa manhã maravilhosa. Hoje é domingo, hoje é um dia especial para todos nós. Para você que vai na feira de manhã, faça uma boa feira. Para você que já foi na feira, já está voltando, né? Agora você vai deliciar das coisas boas que você comprou na feira, né? Mas, meu amigo, minha amiga, nós queremos dizer que a importância do conhecimento da palavra de Deus, ela nos traz muita segurança, confiança. Nós podemos até, assim, notar, né? O que Deus quer de cada um de nós, qual é a sua vontade quando nós lemos a Bíblia. Sem a leitura da Bíblia, fica difícil das pessoas conhecer quem é o Deus de Abraão, quem é o Deus que rege tudo e todos, e passa a adorar fantoches. E isso traz um prejuízo para a alma muito grande, porque muitas vezes a alma passa por esse mundo aqui e não se desperta para conhecer Deus. Para você conhecer e entender qual é a sua perfeita vontade, é necessário que você tenha uma Bíblia e faça a leitura diária da Bíblia. E aí procurando meditar, compreender, ou procure um líder para te ensinar sobre a palavra de Deus. Porque o interessante para nós é que a gente compreenda o que Deus quer de nós. Qual é o nosso chamado? Nesse domingo sempre nós damos um título para esse programa, o Café com o Rabino. Né? Você já tomou café ou está tomando, já tomei café, mas o café com a palavra é alimento e ela faz com que a gente venha festejar as coisas boas que Deus tem dado para nós. Então é interessante saber que dentro da Bíblia existem homens que foram igual nós, com todas as fraquezas, com muita juventude, mas que foram guerreiros na fé e conquistaram muitas coisas, o que eles queriam conquistar, reinos, princesa, rainha, e muitos cresceram a ponto de, até hoje o mundo está conhecendo que é Salomão, Abraão, Moisés, o profeta Daniel. Essas pessoas elas tiveram dificuldade nos seus princípios de vida, mas alcançaram, galgaram assim, um pódio muito alto porque lutaram com fé. Aquele que luta com Deus no coração é esse que vai chegar o mais alto nível que puder, porque Deus é com ele. Então nós temos uma expressão de dizer que Salomão foi um desses exemplos para nós. O rei Salomão, a vida dele não foi só um mar de rosa. O rei Salomão ele teve as suas fraquezas, suas fortalezas e a sua dificuldade, mas ele soube enfrentar, porque a base da santidade para todos esses profetas que a Bíblia relata, a base é a guarda, é a prática dos mandamentos de Deus. E aí Deus faz com que essa pessoa venha triunfar. Porque quando nós falamos de leis dentro da Bíblia, nós queremos falar, porque a lei de Deus, ela foi dada, não foi para salvar o ser humano. A lei de Deus foi dada para educar o ser humano. Quando a pessoa estuda a Bíblia, principalmente a Torá, que são 5 livros da Bíblia, ela está aprendendo a conhecer Deus. A Torá, para nós dentro da Bíblia, significa um livro de instrução, de revelação do conhecimento daquele que nos chamou, daquele que nos fez para uma grande obra. E é necessário que venhamos dar ouvido às suas leis, aos seus mitzvot,
os seus estatutos, os seus rotinas, né? Aqui nós temos em 1 Reis, no capítulo 1, e o versículo 32, a história de um jovem que era filho de rei, estava cotado para ser o rei de Israel, por causa do seu preparo, da sua sabedoria, ele estava cotado para ser o rei de Israel. E isso foi interessante porque nos dá um exemplo para você galgar, para você chegar num cargo grande, você tem que estar preparado fisicamente, espiritualmente e também ter um certificado de primeiro, segundo, terceiro, faculdade, né? Você ser formado em alguma faculdade para pegar um cargo muito alto para poder administrar. Sempre aqueles que fracassam é porque eles não têm conhecimento de uma boa administração. E quando se pega uma prefeitura, um governo do estado ou um país, não é fácil para quem não tem um curso superior, porque a pessoa que não sabe administrar, ela termina fazendo muita besteira, apesar de muitas pessoas que não sabem administrar ter feito grandes obras, mas também deixou muita porcaria e muita coisa enrolada para o resto da vida daquela pessoa. E é isso que nós queremos esclarecer para vocês aqui no programa Nossa Terra, que Salomão, apesar de ser filho do rei Davi, do maior rei de Israel, ele teria um desafio na frente muito grande, porque ele ia substituir o maior rei de Israel, que era seu pai. Ele não podia envergonhar a sua família. E aí é o que aconteceu. Vamos ler 1 Reis, capítulo 32. Disse o rei Davi: chamai-me Sadoque, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joada, e eles se apresentarão ao rei. E disse o rei: tomai convosco o servo de vosso senhor, e fazei montar o meu filho Salomão na minha mula, e levai a Gion. Sadoque, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali ungirão o rei sobre Israel. Então tocarei a trombeta e direis: viva o rei Salomão. E subireis após ele, e virá, e se assentará ao meu trono, pois é ele quem reinará em meu lugar. Porque ordenei, seja ele príncipe sobre Israel e sobre Judá. Então Benaia, filho de Joada, respondeu ao rei e disse: amém, e assim o diga o Senhor Deus do rei, meu senhor. Como o Senhor foi com o rei, meu senhor, assim seja com Salomão, e faça que o trono deste seja maior do que o trono do rei Davi, meu senhor. Então desceu Sadoque, o sacerdote, a Natã, o profeta, Benai, filho de Joada, e a guarda real, e fizeram montar Salomão a mula, que era do seu rei, era do rei Davi, e levaram a Gion. Sadoque, o sacerdote, tomou do tabernáculo o chifre do azeite e ungiu Salomão. E tocaram a trombeta, e todo o povo exclamou: viva o rei Salomão! Após ele subiu, todo o povo tocando as gaitas, alegrando-se com grande alegria, de maneira com o seu clamor parecia fender-se a terra. O pessoal gritaram com muita força: viva o rei Salomão, o novo rei. O novo rei de Israel. A terra tremeu dos gritos daquelas pessoas alegremente com a posse do rei Salomão. Mas, meu amigo, minha amiga, o texto vem nos falar de uma consagração, de uma unção que Davi prometera a Salomão que faria no determinado tempo. E chegou o tempo determinado pelo Hashem
para que Salomão fosse ungido. Salomão, além dele ser um dos homens sábios da terra, de saber tudo sobre administração, ele partiu para os grandes conhecimentos, antes de ser rei, das forças espirituais que dominam sobre a mente humana. Ele se preocupava porque no reinado do pai dele havia muito furto, muito roubo e muito desvio de pedras preciosas, de dinheiro e de outras coisas mais. E ele pensava consigo mesmo, quando chegar o meu tempo de reinar, é uma das coisas que eu vou dominar, eu vou cortar. É o caixa 2 que está tendo aí no reinado. Eu vou cortar isso, porque o caixa 2 eles enfraquece o caixa 1. E aí é que as nações começam a perecer por causa daquilo que foi roubado, foi tirado. Salomão era praticante da Cabalá judaica e conhecia as 22 letras, que são as 22 consoantes do alfabeto, do alfabeto hebraico, aonde ali, mesmo ainda na época de Salomão, não usava-se esse hebraico aqui, que nós usamos hoje, que é o quadrático hebraico moderno, que se fala em Israel, mas naquela época já utilizava, quando a Bíblia foi escrita, ela foi escrita com o alfabeto arcaico. E ali ele pegava as 22 consoantes, porque não tem a parte, né, assim, por exemplo, A, B, C, D, não tem as vogais. Só com as consoantes ali. Aí ele fazia os seus experimentos espirituais através da Cabalá e da numerologia. Aí muita gente fala assim, mas ele era um feiticeiro. Ele nunca foi feiticeiro. Ele nunca incorporou espírito. A Bíblia não relata que Salomão ficava possesso de um espírito, não. Porque, na realidade, ele trabalhava com forças espirituais dos não nascidos. Não é desses espíritos que nós temos aqui na Terra, que a gente costuma ver muita gente trabalhar com esses espíritos. E aí faz demanda, faz isso, faz aquilo outro, faz festa com esses espíritos que nasceram aqui na Terra, que não foram para a luz. Ele trabalhou com forças ocultas que atuam sobre a mente humana, que é chamados não nascidos. E aí ele aprendeu o segredo de dominar todas essas feras, todos os principados, potestades, os dominadores do ar, os que são espíritos que traz as grandes enchentes para destruir a cidade. São espíritos poderosos que eles mudam o curso da natureza e faz com que a natureza se ire contra as obras dos homens. Esses espíritos, eles são muito poderosos porque eles não nasceram, são anjos que da parte de Deus, porque tudo é dele, né? Nada além dele. Mas esses espíritos, eles são mais usados para o fim, para destruição, quando a terra está poluída pelo pecado, quando está demais, quando o Eterno já não suporta a catinga do pecado. Aí o que é que ele faz? Ele manda esses espíritos vir para perturbar o ser humano, para castigar o ser humano, para matar, para destruir, trazer horrendos desastres para a população, porque as pessoas abandonaram o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, no meio desses estudos, dessas pesquisas que Salomão fazia, ele adquiriu seus grimórios e através do sigilo ele entrava em contato com essas espécies. E como eu disse, Salomão nunca incorporou um espírito, porque quando se trata desses espíritos da Goécia, que é chamados daimons,
eles não têm poder de incorporação, eles não podem entrar no ser humano. Então, eles não têm o poder de incorporação. Por que que eles não têm poder de incorporação? Por que que eles não podem entrar no ser humano? Porque eles são não nascidos, eles não tiveram o direito de nascer de uma mulher. Eles foram feitos pela mão do Deus Todo-Poderoso e por isso eles têm essa regalia de muitas coisas que eles podem fazer contra o ser humano aqui na Terra. Mas uma coisa eles não podem fazer, que é o poder da incorporação. Ninguém fica possesso de um daimon, de maneira alguma. E na realidade, Salomão não era amigo dos daimons. Uma das coisas que a gente aprende nos grimórios, no Testamento, nas cravículas de Salomão, é que não se pode ser amigo dessas forças, porque eles não suportam o ser humano, porque tudo que Deus poderia ter dado para eles, deu para o ser humano. Reinar sobre a terra é uma coisa que Deus deu para nós. Obrigado aí, Paulo Roberto, que entrou aí no ar. Obrigado. Que Deus continue abençoando seu trabalho, você e toda a sua família. Mas esses espíritos são forças que elas não têm o poder de incorporação, porque Deus não a permitiu. Mas essas forças, elas podem ajudar o ser humano. E aconteceu que estava um dia, na construção do templo, o primeiro templo, ali em Israel, Beit Hamdash, e Salomão estava fazendo o pagamento no final da sexta-feira, ia entrar o sábado, então tinha que fazer o pagamento de todos os funcionários ali do templo, né, da construção do templo. E chegou um jovem, assim abatido, magro, e Salomão perguntou: o que é que você tem? Aí ele disse: nada, não, rapaz, você ganha mais do que toda a sua família. Eu conheço aqui a tua folha aqui, da tua família. O que está acontecendo contigo? Aí ele disse: olha, Altíssimo, todas as vezes que eu recebo o salário aqui, e chego lá na esquina ali, existe um demônio que ele me espera lá. Quando eu vou chegando lá, ele me toma metade do meu salário ou a metade do meu rancho. Toda semana ele faz isso. Salomão pegou um anel de Salomão, com a estrela de Davi, que é aquela estrela de 6 pontas, e deu para ele. Disse: olha, esse anel aqui é consagrado, que o anjo Gabriel me deu. Você, quando chegar lá, onde o demônio toda vez toma o teu rancho a metade, você joga esse anel nos peitos dele, amarra ele e traz aqui. E aquele rapaz obediente foi. Quando chegou lá na frente, aí o demônio se apresentou. Olha, preste bem atenção, esse demônio não é esse demôniozinho daqui não, daqui da terra não. São demônios que não tem poder de incorporação. Olha aqui, esse anel aqui, ó, que ele jogou. Não sei se dá para você ver aqui como é que eu vou fazer para... Esse anel, ó. Esse anel aqui, a gente usa ele, é consagrado, e a gente usa para enfrentar os demônios. E quando a gente coloca esse anel, que ele é consagrado, os espíritos malignos, pode ser nascido ou não nascido, eles não enfrentam a gente por causa da consagração desse anel. Então foi assim que aquele funcionário enfrentou aquele daimon e prendeu ele, levou até Salomão. E chegou lá com esse demônio preso. Aí Salomão falou: você que persegue o meu funcionário, preste bem atenção uma coisa, eu vou dar só uma parada aqui na história. Deus quer que você tenha poder contra os espíritos. Não é só contra esses aqui da terra, não. É contra esses que eu estou falando. São principados e potestades. Aí Deus quer. E o exemplo que Deus quer que a gente seja dominadores aqui na terra é porque no Salmo 37 Deus fala 3 vezes que deu a terra aos filhos dos homens. Mas por que Ele quer que a gente domine essas forças? Aconteceu lá com Jacó.
aquele anjo que veio, que bateu nele a noite toda, pela manhã ele agarrou no anjo e disse, agarrou no anjo, o anjo disse, me solta. Ele disse, não, só te solto se tu me abençoares. Ele entendeu que era uma força não nascida. E agarrou nele. E ele, como é teu nome? Meu nome é Jacó. Teu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque tu é o homem que lutou com o anjo de Deus e venceu. Aquele anjo era o Satã para Jacó. Mas para Deus era um anjo de luz. Porque Satã, ele não existe. A palavra Satã não é uma pessoa. A palavra Satã é um adjetivo, não é um substantivo. E ali, ele venceu aquele anjo e ele foi abençoado. Mas voltando para a história de Salomão com aquele jovem, o demônio já estava preso, aquele daimon, e Salomão foi investigar, porque na realidade, quem tem medo de nós, quem tem que ter medo de nós, são os demônios, os espíritos malignos. Não é você ter medo e estar se curvando para essas coisas, não. A terra é tua, tu é o dono dela. Você foi chamado para dominar as forças, seja ela material ou espiritual. Você é um dominador. Agora, se você não estiver praticando esse domínio, é porque você ainda não tem conhecimento do poder que Deus já te deu. Aí Salomão foi e disse, quem é teu chefe? Aí ele disse o nome do chefe dele. Disse, você vai lá, aonde está ele, pega esse anel, se ele não quiser vir, joga nos peitos dele, amarre ele e traga. Aí aquele daimon falou assim, não, meu chefe é muito valente. Ele tem tantas legiões de espírito. Aí Salomão falou, você vai lá agora. E aquele daimon partiu. Quando chegou lá, aonde estava o chefe dele, aí disse, chefe, lá embaixo, na terra, tem um homem chamado Salomão, que disse que é para você me acompanhar até lá. Aí ele disse, quem é esse Salomão? Para que eu possa me deslocar daqui para ir atender o chamado dele. Eu não conheço esse Salomão. E eu não vou, não. Aí ele, chefe, se tu não for, ele mandou jogar esse anel nos teus peitos e amarrar. E já estou jogando. E jogou, amarrou e trouxe. Aí Salomão foi e disse, como é teu nome? Aí ele falou, Asmodai. Quantas legiões tu tem? Tantas legiões. Cadê? Vai buscar. Não, não vou. Vai buscar. E aquela discussão, vai, não vai, vai, não vai. Porque nós temos um triunfo sobre esses espíritos dos daimons. Tudo que eles têm os seus ofícios. Tudo que a gente deseja que eles façam, isso estiver dentro do ofício deles, eles são obrigados a fazer, porque nós temos algo contra eles que são o sigilo. E esses 72 sigilos, eram 72 principados, potestades, dominadores do ar. Todos eles têm sigilo. Então, nós temos esse sigilo, 72 sigilos, no qual, se a gente ameaça eles e eles não querem ir, porque não tem pademônio, não tem esse negócio de, vai fazer isso? Não, só se tu me der isso, não. Ou você vai e eu rasgo o sigilo. Ou você vai, então você vai ser desmoralizado no mundo espiritual. E eles têm esse medo da gente rasgar o sigilo dele, porque corta, causa interferência no mundo espiritual para o mundo material. Eles perdem força. Eles são humilhados lá quando eles voltam lá para o mundo espiritual. Lá eles são humilhados pelos próprios demônios. E como é que você é um chefe e perdeu para um ser humano lá na Terra? Né? Então eles são obrigados, eles são submetidos às ordens que a gente dá para eles. Porque há uma subjugação sobre eles, que são 2 anjos que Deus manda, para trazer esses espíritos até nós e nos proteger de alguma ação errônea que eles possam fazer. E aí eles são obrigados a fazer aquilo que você pede. E Salomão aprendeu todas essas coisas
sem se tornar feiticeiro, sem se tornar mago, mas ele era um sábio, né? O sábio é chamado também de mago. E ele dominou aquela força do Asmodai, e ali o que aconteceu? Ele disse, vá buscar. E ele foi buscar. E trouxe todos os espíritos, não sei se é 80 mil, ou se é 200 mil legiões que ele comanda. E o que Salomão fez? Agora, vocês vão trabalhar aqui no templo. E ali colocou eles para trabalhar, não é para fugir nenhum. Se fugir, eu mando prender. Ei, nós estamos falando aqui de coisa espiritual, que você pode fazer, que você pode dominar como líder. Ah, você tem um lobo, está atacando as tuas ovelhas do teu curral, na tua congregação. Pode reparar que é um espírito. Você tem o poder de mandar prender esse lobo e tudo voltar normal como era antes. Você não faz isso porque você não sabe como fazer. Mas Deus te dá poderes para isso. Não é só esse poderzinho aí simples aí que expulsa um demônio aqui, outra lá, não. É dominar a tua área. Aonde você está, você é o rei. É você que domina. Não é o seu fulano, é você. É você que vai prestar conta dessas ovelhas. Quando chegar na hora certa, aí você ficar só comendo a lã, vai ter que também chegar a prestar conta de cada alma que se perdeu, porque muitas vezes você não foi atrás. E aí é que está o negócio. Mas voltando lá para Salomão, colocou todos os daimons, o demônio lá com os daimons dele, tudo, para trabalhar no templo. Porque no templo não podia fazer barulho. Deus proibiu pancada, alguma aço para serrar, não poderia usar nada de ferro, de ferramenta. E como Salomão ia fazer? Pegou, colocou os demônios para construir o primeiro templo. E aí, meu amigo, minha amiga, e ele passou a dominar, porque todos os presidentes de país, todos os governadores, prefeitos, são dominados pelas forças dos principados e potestades, que faz com que desapareça dos caixas desse povo muito dinheiro através da corrupção. Esses espíritos é que levam as nações à corrupção. Mas na época de Salomão não havia corrupção. Lá em Israel, no governo de Israel, ninguém roubava nada, era tudo vigiado por esses espíritos. Já pensou? 200 legiões, uma legião é 6 mil espíritos, multiplica essa por 200 aí. E esses espíritos ficaram debaixo do comando do rei Salomão, porque ele sabia o segredo de prender esses espíritos, e sabia o seu sigilo, e sabia como dominar. Você entendeu? Para você dominar uma cidade, um estado, um país, você tem que entender do mundo espiritual, senão você está rodado. O que aconteceu com Salomão? Ali as pessoas passavam, na época da construção do primeiro templo, em frente ao primeiro templo, lá em Jerusalém, passavam para lá e para cá, e não se via movimento nem barulho da construção. Muitos chegavam até a dizer, Salomão desistiu do projeto de Deus. Eu sabia que ele não ia conseguir. Eu sabia que não dava certo para ele. E Salomão lá, botando o bicho feio para trabalhar. Eu confesso para vocês e peço perdão a Deus por isso. Eu não acreditava nessa história. O que é que Deus, santo, poderoso como Ele é, iluminado, é luz, Ele que ilumina. O que é que Ele quer de serviço de demônio dentro da casa do Senhor, do Beit Hamidash, do templo Israel? Colocar demônio para trabalhar? Que história é essa? Eu não concordei por muito tempo, mas a gente vai estudando e a gente vai aprendendo que essas forças estão debaixo do nosso comando. Esses espíritos, todos eles já foram vencidos pelo Eterno. Nós temos história aí antes de Gênesis, foi destruída essa terra 2 vezes. Por isso que quando você abre a Bíblia em Gênesis, lá diz assim, e a terra era sem forma e vazia. Aí você logo observa que a terra já existia, porque ela foi destruída já 2 vezes. Um dia nós vamos falar aí
sobre os mundos que foram destruídos por Adonai. Adonai também não é o nome do Eterno, é um adjetivo. Foi quando ele destruiu esses mundos. Todos os principados e potestades, ele dominou e destruiu. Não deixou nada. E aconteceu tudo aqui no planeta Terra. Mas, meu amigo, minha amiga, e aí a construção começou a fluir. Ninguém via demônios lá trabalhando. Ninguém via mais operários subindo e descendo. Porque os espíritos trabalhavam e ninguém via eles. Só Salomão, que tinha dom de visão, chegava e via e falava para eles como é que deveria fazer. Porque o líder deles conhecia tudo da arte da engenharia, da construção civil. E aí, Salomão não tinha reclamação contra aquele líder que estava liderando a construção do primeiro templo do Beit Hamikdash. São coisas ocultas que esconderam de nós para que a gente não saiba o poder que nós temos, o que Deus nos deu, e que muita gente está correndo atrás de fábulas, tudo aquilo que não pertence ao Tanar, que não pertence ao Velho Testamento, é fábulas, é história de homens. Você vê que Deus não participa nem um capítulo dessas fábulas, é só coisas que levam o crescimento do ser humano. Ser humano falando de ser humano, são fábulas. Mas quando a obra de Deus, que é a Bíblia, ela trata de um Deus que ele se comunica com a sua liderança, como Moisés, Elias, profeta Daniel. Até Nabucodonosor temeu a Deus e se tornou um servo seu, porque Deus falou com ele. E na realidade, aquela história que eu falei, que o pessoal tinha Salomão como um grande feiticeiro. Nós vemos aí algumas religiões espíritas que usam símbolo de Salomão, que é distorcido, né? Nunca é o símbolo mesmo. E muita religião usa, porque sabe que é sucesso. Salomão foi sucesso, então todos querem imitar ele. Quando você faz sucesso, todas as pessoas querem imitar. Quer andar igual a você, quer fazer o que você faz para chegar ao nível que você chegou. Mas não é assim, meu irmão. Cada um de nós é um universo, cada um de nós é um processo, cada um de nós é um chamado. Cada um de nós tem algo para fazer aqui na Terra que pode mudar a nossa condição financeira. Do nada a gente pode crescer, do nada a gente pode chegar a ser um grande milionário ou milionária. Do nada a vida, a sorte pode sorrir para nós. Nós precisamos dizer: Senhor, o que tu queres de mim? Faz a tua vontade sobre mim. Porque nós queremos fazer só a nossa vontade. E para fazer a nossa vontade é bom, do nosso jeito, mas não é do jeito de Deus. Deus tem os seus caminhos, as suas normas e as suas leis. E ali o templo foi construído. E aquele templo foi construído, quando terminou o templo, aí Salomão, depois da inauguração do templo, ele chamou esse Asmodai e disse o seguinte: eu quero que vocês façam 500 navios para mim. 500 navios mercantes, feito de madeira. E ali foi feito de madeira 500 navios. E aprontando, ele ia colocando um principado em cada navio e mandando para as nações, para ir colher a pimenta do reino, o alho, os temperos que nós conhecemos hoje. Você pode ir lá em Israel, que Israel tem todo tipo de tempero do mundo. Foi ainda da época que Salomão colheu em todas as nações, todos os continentes, aonde ainda não era nação. E foi esses navios passaram por lá, trazendo ouro, trazendo
os minérios, as pedras preciosas valorosas que tem em Israel, da época de Salomão, o grande tesouro, foi tudo conquistado pelos esses daimons que foram buscar e trouxeram e entregaram para Salomão. Mas acontece o seguinte, Salomão estava chegando à velhice e precisava de uma pessoa para que viesse lhe substituir. E ali ele tinha um filho chamado Robeão. E ele disse, filho, eu tenho meus grimórios, né? E eu quero passar para você todo o testamento que eu tenho, as minhas cravículas, que são segredos. Mas quando eu morrer, você enterre do meu lado todos esses grimórios, todos os testamentos que eu estou deixando para você, que são tesouros mais ricos do que tudo que eu construí aqui na terra. Foi eles que me deram tudo que eu tive, toda essa riqueza. Primeiro, o Racheel eterno, primeiro Deus, e depois foi esses grimórios, essa sabedoria, enterrou do lado da sepultura, para enterrar do lado da sepultura dele. Mas do outro lado, era para colocar aquela caixa de chumbo de bronze, era para enterrar do lado dele. E não deixasse ninguém abrir aquela caixa, porque aquela caixa ali é que estavam os daimons que ele tinha prendido. Ele, para deixar Israel livre, para deixar Israel sem perturbação demoníaca, ele pegou todos os daimons que trabalhou para ele, que enriqueceu Israel naquela época, prendeu numa caixa de chumbo e de bronze, lacrou, e ali aqueles demônios ficaram presos e pediu para que fosse enterrado ao lado dele. E com o passar do tempo, aconteceu que chegou um grupo de estudantes e foram pesquisar sobre a vida de Salomão. Foram até o túmulo, acharam bonito, aquele túmulo do rei Salomão, e ali eles cavaram e acharam a caixa aonde estavam ali os daimons presos. Aquele tempo, o mundo ali em Israel estava calmo, não tinha perturbação, não tinha confusão, não tinha intriga, não tinha guerra, não tinha roubo. E quando eles abriram aquela caixa, eles tomaram um espanto. Quando saiu todos os demônios, não sei quantos milhões de demônios saíram dentro daquela caixa. E povoou o céu de Israel, aonde passou a ter corrupção, crime, mortes, guerras, tudo de ruim passou a acontecer. Mas quando Salomão, antes de assumir o comando de rei, antes de ser consagrado, ele já tinha o propósito dessas forças ocultas. Ele só poderia governar se botasse elas para trabalhar e dominasse todas elas. Porque no mundo espiritual é assim, ou você vence, ou você é vencido. Preste bem atenção, no mundo material, ou você vence, ou você é um pobretão. Ou você vence, ou você é um derrotado. No mundo espiritual, ou você vence, ou então você é um derrotado, ou é um vencido. Vencer para vencer, para não ser vencido. Esse é o lema do mundo espiritual. Eu acredito que esse programa pode estar despertando em você aí, não para feitiçaria, não para bruxaria. Porque quando Deus dá, eu, por exemplo, assim, eu tenho um dom de Deus de ver essas forças espirituais, desde criança. Eu tinha medo, eu me escondia debaixo dos lençóis para não ver essas coisas. Mas é uma coisa que é mais forte do que a gente. E aí, por exemplo, assim, eu vejo uma pessoa que já morreu e ela fala comigo. E eu falo com ela sem ter incorporação. Eu faço a tradução do idioma, se ela é de outro estado, mas de outro país. Às vezes faço a tradução para o português daquela pessoa que vem e fala. São almas, que a gente chama de almas penadas, são almas que andam por aí. Porque não tiveram o direito de ir para a luz.
morreram e achavam que era alguma coisa, depois foram ver que não era a realidade. E aí o que nós temos? Esse é um dom que não é dado para todos. Muita gente não tem esse dom, tem outros que têm até dom mais que a gente. Mas esse dom de falar, de ver, de Deus falar com a gente falar, mas não é em língua estranha, não. É ouvir a voz de Deus e transmitir do jeito que ele falou. Assim era Moisés. Nunca Moisés falou línguas estranhas. E era cheio do Espírito. Não tem um profeta assim que falou em línguas estranhas. Só um que interpretou. Daniel interpretou o que estava escrito em línguas estrangeiras, escrita na parede. Aí Deus deu a revelação e ele passou para o rei. Aqui eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, esse é um exemplo para nós. No próximo domingo nós temos mais coisa ainda para falar sobre o rei Salomão, como adquirir riqueza através de prender o devorador que está devorando a tua vida. Quando se fala em devorador, aí as pessoas pensam que é um espíritozinho. Ele é não nascido. Deus manda ele te atacar, porque tu não é dizimista, não é ofertante. Então ele é tipo uma pira, ele tem que roer alguém. E esse alguém é que não tem dado sangue para a obra. E ele conhece na hora, ele vem em cima. É Deus que manda. Quando lá em Joel, no capítulo 2, capítulo 2, 25, versículo 25, lá diz assim, Deus falando, eu repreenderei o devorador, o cortador, o migrador, o meu exército que enviei contra vós. Então não é diabo, não é demônio, não. É as forças de Deus que vem para fazer o mal aqui na terra, para quem não é fiel a ele. E o que acontece quando você começa a estudar? Por exemplo, eu estou falando para você que no dia de domingo, nós damos aqui uma aula de cabala. Isso é a cabala prática, a cabala direta, cabala prática. Você muda a sua vida, muda a vida de quem está em volta de você, muda a vida de quem você quer mudar. Porque você tem esse poder. Basta você descobrir que você tem esse poder e você não é um feiticeiro, você não é um bruxo. Você é um servo ou uma serva de Deus que tem dons especiais para mudar a tua vida e a vida de muitos. Nos Estados Unidos, há muitos anos para cá, a gente vê as notícias de tantos artistas, grandes artistas, que não eram nada, mas que procuraram a Kabbalah para entrar para o mundo dos negócios, porque a Kabbalah ela te leva ao crescimento espiritual. Porque se você não crescer no mundo espiritual, no material você nunca vai crescer. E ela te leva, por exemplo, tem Madonna, tem tantos artistas, atrizes, atores, grandes empresários, que vai e participa das instruções da Cabala, que não é uma religião. A Cabala não é uma religião. E ali eles têm conhecimento para o crescimento. Muitas pessoas, nós temos aqui no Brasil, muita gente que está crescendo, aí cresceu, apareceu, mas você diz assim, mas essa pessoa não era para estar desse jeito. Que sucesso, o que tem? Por que tem? Mas são pactos que eles estão fazendo com forças espirituais não nascidas e estão sendo levados ao sucesso. Mas ali são coisas que as pessoas fazem, contratos com esses espíritos, pacto, crescem, ficam ricas e esquecem de pagar os pactos, aí eles vêm e matam. Mas fulano morreu cedo. Sucesso, no meio do sucesso, morreu cedo. Por quê? Falhou. No mundo espiritual não tem falha, não. Se você fizer um voto, um pacto, uma aliança com essas forças e não cumprir, pode preparar a tua família, que dentro de pouco dia tu está descendo na terra de costa. Essa é a lei deles. A lei seca.
Se não cumprir, morre. Você está entendendo? Existe muita gente que está lá em cima. Outros estavam lá em cima, sucesso, rico. E aí, quando vai se ver, a pessoa morreu na força da juventude, porque acha que deve enganar as forças espirituais. Tem gente que pensa que engana a Deus. Não engana, não. E se não engana a Deus, vale essas forças espirituais que querem ser Deus, como Deus, vem na terra, faz aliança de riqueza com as pessoas, e as pessoas ficam tranquilas, ganhando dinheiro como nunca ganhou na vida, mas esquece de pagar o voto e depois morre sem misericórdia. Salomão foi um homem sábio, morreu na velhice, dominou todas as forças espirituais da terra. Agora eu te pergunto, que força tu está dominando? Tu está dominando a força que atrasa a tua família de prosperar? Você está dominando na tua família as forças que estão acabando com a finança? Você já observou que a tua família tem maldição hereditária? Porque lá, esse no capítulo 20, nos 10 mandamentos, lá Deus diz que amaldiçoa a primeira, a terceira, até a quarta geração daquele que aborrece a ele. Quem da tua família aborrece a Deus? Através dessa pessoa que está aborrecendo Deus, é que entrou morte na tua família, doença, desacerto financeiro. Tua família era para ser uma das mais brilhantes da tua cidade, mas se torna uma família de desespero, de sofrimento, de morte, porque você desobedeceu ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Preste bem atenção uma coisa. No mundo material, quem não vence é vencido. No mundo espiritual, do mesmo jeito. Aqueles que tiram a vida por causa da pressão, da opressão, das dívidas, e acham que outro lado vai ter paz, não vai não. Do outro lado é que vai ser cobrado. Lá a dívida é cobrado com juros, correções monetárias, e a pessoa não tem sossego nem de dia e nem de noite. Pense bem no que eu estou falando. Assista esse programa várias vezes para você poder assimilar alguma coisa de bom para você, porque eu acredito que tudo que nós falamos aqui são coisas boas. Mas tire disso tudo o melhor, para que você tenha uma comunhão com Deus. Se livre dos principados e potestades. Eu vejo aí crente, era desse jeito, desafiava o diabo, sem conhecer quem é esse espírito, sem conhecer quem são essas forças. Eu achava que estava com tudo, e na realidade não era isso. Os invisíveis podem fazer o mal. Basta deixar uma brecha, ele te arrebenta. O que é essa brecha? O pecado. Seja ele grande ou pequeno, está selado, guardado por Deus. Mas na hora que tu pecar, aí toda proteção sai, é a hora do bicho vir e cobrar o que tu deve para ele. Não tenha medo dessas coisas, não. Domine elas, coloque debaixo dos teus pés. Seja um guerreiro como foi Salomão. Salomão foi o maior guerreiro do mundo espiritual que a terra já viu. Dominou as forças dos principados e potestades daquele país chamado Israel. Ele dominou tudo e prendeu, venceu. É isso que nós queremos te ensinar todos os domingos no Café com o Rabino. Você tentar lutar, vencer. Você já disse para você mesmo que não dá mais para frente, que não consegue, não vai dar certo. Vai. O pensamento positivo ajuda, mas quando o pensamento está ligado, conectado com a sabedoria, que é o próprio Deus. Então, você, meu amigo aí que está assistindo, vamos curtir, vamos compartilhar, vamos dar um like aí no programa, se inscrever, comentar, levar esse programa com a audiência boa lá para o YouTube e outros canais aí da internet, aonde nós chegamos com força total nesses canais aí, levando essa palavra. Você não vê ninguém pregando essa palavra. O que nós estamos pregando aqui, você não vê ninguém. Tudo que você vê no Brasil, no mundo de pregadores, tudo é diferente do que de nós. Nós não somos os melhores, mas nós somos diferentes. Nós anunciamos a palavra durante a semana, eu com minha esposa,
de segunda a sábado, em dupla, e nós discutimos aqui, e até tem filho, netos, que falam assim, não gosto do programa porque o vovô discute mais a vovó. Mas é uma discussão da palavra, da maneira que nós somos um e dois, e a terceira pessoa é você que aprende. Porque nós aprendemos com o exemplo dos outros. E aqui nós damos exemplo, contamos os testemunhos, hoje nós contamos o testemunho do rei Salomão, o rei mais sábio da terra, o mais sábio que teve na terra. Então é esse rei que dá exemplo, deixa o exemplo para cada um de nós. Quero falar para você, se você tem seu celular e está com problema, você pode vir na UTI Cell, aqui na Folha 20, quadra 8, lote 19, aonde você vai consertar, reformar o seu celular. Fica Folha 20, de frente ao Hospital Municipal, bem próximo da Praça da Criança, entre as duas funerárias, né? Ao lado da Açaí Mania. Fica aqui na Folha 20, a UTI Cell. Basta falar com o Jimmy ou com o Dani e aí tudo vai correr bem. Mas, meu amigo, minha amiga, nós vamos encerrando. Fiquem na paz. O programa, eu acredito que hoje nós transmitimos algo especial. Assista de novo e você vai entender o que é prosperar. A prosperidade ela não está só no mundo material, está no mundo espiritual. Muitas vezes você prospera no mundo material, depois perde. Mas se você equilibrar os dois, aí pronto, você está rico o resto da vida. Fique na paz. Shalom, shalom, Adonai.